Queridos irmãos, por gentileza, peço-vos que fiquem em pé e cantaremos o hino de número 9. Por favor. puderem, por favor, se ajoelhem. Vamos fazer um momento de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. O salmista, Senhor, há muito tempo atrás, foi sábio, Senhor. É melhor estar um dia nos teus atos, na tua casa, que 1000 dias, Senhor, fora daqui. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá o sustento da vida, Senhor. O Senhor nos deu a salvação através do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, Senhor. Obrigado, Senhor, pela igreja, por podermos congregarmos com irmãos tão queridos, Pai. Muito obrigado, Pai. Pai, fortalece a tua igreja, Senhor, nesses dias maus. Não pedimos apenas aqui por nós, Senhor, mas pela tua igreja como um todo, a igreja no Brasil, Pai.
Nós não somos melhores que ninguém, somos carecedores, Senhor, das tuas misericórdias, Pai. Pedimos, Senhor, humildemente, fortalece-nos, Pai, e que a cada dia, Pai, possamos fazermos diferença nesse mundo caído, Pai. Não, Senhor, para a nossa honra e glória, mas somente para a tua honra e glória, Pai. Esteja abençoando, Pai, cada irmão, Senhor, fortalecendo aqueles necessitados de saúde. O Senhor conhece todas as necessidades, Pai. Supre, Pai. Conforta, Senhor, afofa o leito, aqueles que estão necessitados de trabalho. Conceda, Senhor, um trabalho para a pessoa, Pai. Ajuda, Senhor. Esteja abençoando o pastor Roberto na sua viagem. Traga o Senhor com segurança, Pai. Fortalece a cada dia o teu servo, Pai. Abençoa a sua casa, abençoa o seu ministério, Pai. E aqui entre nós também, Pai. Abençoa a todos nós nos nossos trabalhos e que possamos, Senhor, honrar-te naquilo que fazemos a cada dia, Pai. O nosso país, o nosso Brasil, Pai, tão afastado de Ti, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Toque no coração de cada autoridade, toque nos nossos corações, Pai, para que a partir de nós possa haver mudança, Senhor. Mudança na nossa casa, mudança na nossa igreja, Senhor, mudança na nossa comunidade, Senhor. Que sejamos cada vez mais imitadores do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos, Pai. Esta é a humilde oração que eu faço, Pai, em nome e por amor ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.
Irmãos, Tiago 4,14, por favor. Eu vou ler, na verdade, a segunda parte, mas eu vou ler todo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparecerá por um pouco e depois se desvanece. Eu tenho para mim, irmãos, que a maioria de nós não está preocupado com o sentido da vida. A maioria das pessoas, desculpe o termo, vai levando a vida empurrando com a barriga. Porque para nós sabermos o real sentido da nossa vida, não é uma tarefa fácil. É fácil? Não, não é fácil. Eu não gosto de falar muito em filósofos, enfim, mas o filósofo Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. E para sabermos o sentido da nossa vida, antes de tudo, nós temos que nos conhecer. E não é uma tarefa fácil nos conhecer. Até outro dia, nós tivemos uma reunião de empresários, né? Ali na Quinta Betel. E aí as pessoas, o líder ali pediu para que cada um se apresentasse, né? E geralmente as pessoas começam se apresentando: ah, eu sou fulano de tal, eu sou... E fala a profissão. Eu falo... Aí quando eu fui me apresentar, eu falei: eu não sou advogado, eu estou advogado. As pessoas ficaram assim, porque na realidade nós somos muito mais que as nossas profissões, e não obstante as nossas profissões sejam importantes. Deus nos dá o dom disso, e é um dom maravilhoso. Mas enfim, o que eu quero dizer é que nem sempre é fácil nós nos conhecermos, né? E isso está diretamente atrelado a eu saber o sentido da minha vida. Se eu não me conheço verdadeiramente, eu não saberia qual é o sentido da minha vida, para onde eu estou indo, o que eu estou privilegiando na minha, qual o objetivo da minha vida. É só ganhar dinheiro? É só viajar? Não sei. Quando nós nascemos, desde a tenra idade, nós somos direcionados de certa forma. É nos transmitido: você tem que ser bem sucedido, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser alguém na vida, menino. Errado não. Agora eu vou mais a fundo. De certa forma, é errado, porque estão nos ensinando a ter. Quando o mais importante é sermos. Nós somos mais espírito do que corpo, do que material. Eu costumo dizer que este mundo aqui é como um iceberg, né? Nós só vislumbramos a pontinha. O espiritual, que é muito maior, nós não vislumbramos.
Então, quando eu ensino lá o meu filho a só ele ter, se preocupar com ter, com amealhar, brigar pelas suas coisas, e não dele ser, de certa forma, eu já estou direcionando para um lado. É só nós vermos o nosso mundo como está hoje. As pessoas querem ter e não se importam, estou dizendo no geral, irmãos, tá? E não se importam em atropelar as pessoas, o irmão, e acabam atropelando a Deus. E não, isso não termina, como o pastor Roberto fala, não vai terminar bem. Desculpe falar, mas ontem também tivemos uma outra experiência lá, compartilhando com os irmãos aqui. Nós temos um espaço lá, temos um estacionamento conveniado, e chegou uma pessoa com um carro importado, estacionou lá, e passou um tempo, o rapaz do estacionamento entrou em contato conosco. Olha, tem oficiais de justiça aqui no estacionamento e eles vão apreender um carro, né? E pedindo para que essa pessoa fosse lá, ou seja, buscando o carro. Pegou o carro, não pagou as parcelas, ou seja, uma pessoa que só se preocupa com o ter a qualquer custo. Eu quero aparecer, eu não tenho condições desse carro, mas por quê? Porque se me virem com esse carro tal, eu vou ter projeção, as pessoas vão confiar mais em mim. E a sociedade está nesse caminho. E como disse, começamos ali individualmente, passamos para a nossa família, essa visão, passamos para a nossa comunidade, passamos para a nossa nação, e não vai longe, é só nós observarmos aonde está assentada a nossa sociedade, no ter. E essa sociedade, eu vos pergunto, irmãos, sinceramente, essa sociedade, ela sabe o sentido da sua vida? As pessoas sabem o verdadeiro sentido da sua vida? Não. E é muito duro, é muito difícil, né? Acho que uma ilustração do pastor Roberto, eu chegar num porto, chegar num aeroporto, entrar num avião, num barco, e não saber o sentido, para onde que eu vou. Não é fácil. Por isso o caos. Então essas pessoas estão sem sentido, elas estão sem razão. Até eu não sei se foi com o Dr. Marco, o seu pai, que o pastor estava conversando, o nível de suicídios, como aumentou, né? Os médicos podem ser melhor que eu. E até outro dia também pude chegar lá no campo onde a Valentina treina, ela faz o esporte lá. A pessoa estava meio triste, mas o que aconteceu? O meu sócio, 62 anos, tudo bem, aparentemente deu um tiro na sua cabeça e acabou, e faleceu. É normal isso? Não, não é normal. E tudo isso passa pela falta de uma razão de viver, a falta de um sentido para as nossas vidas.
O texto acima, peço, venham os irmãos aí para que leiam novamente. Não precisa, eu vou ler rapidamente. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E o texto acima, irmãos, nos está alertando que a nossa vida, ela é efêmera. Como efêmera é a nossa vida? Eu lembro quando eu fui fazer 15 anos, se não me engano, 15 anos. E aí eu reuni meus amigos em casa, e o pai sempre, né? Era um almoço ali, um jantar. E o meu pai foi fazer aquele discurso: ó, filho, 15 anos, é hora de você ter juízo, aquele discurso de pai. E eu lembro que eu falei para o meu pai: mas pai, eu só tenho 15 anos, eu só tenho 15 anos. E ele, na sua experiência, falou: filho, quando você abrir os olhos, você vai ter 40. E eu passei já dos 50. O que eu quero dizer é que a vida, quando a gente vê, ela passa. Ela é efêmera. Mas também o texto fala que ela é frágil. É frágil. A gente se acha muita coisa, mas um vírusinho pode nos levar. Quando nós estamos fragilizados, né? Uma dor de cabeça já, uma dor no dedinho do pé. Então, ou seja, nós somos frágeis, irmãos. E também a vida é incerta. Hoje estamos bem, amanhã não sabemos. Hoje estamos aqui, saúde, à noite já não se sabe. Não estou dizendo isso para atemorizar, não, mas é a realidade. É como o pastor Roberto sempre diz, né? Alguém garante que vai estar à noite aqui? Não tem. Ou seja, o texto nos remete que nossa vida, ela é efêmera, frágil e incerta. E também, com o texto, devemos nos perguntar: onde está o sentido da minha vida? Não é uma prova, de forma alguma, mas se eu fizer uma análise, a minha vida está valendo a pena? Eu sou uma pessoa realmente plena? Eu estou exercendo toda a plenitude da minha vida? É uma pergunta que o texto acima nos faz refletir a respeito. Como estava falando, as pessoas hoje estão bem, amanhã já não se sabe. E também lembro de uma história que o pastor Roberto contou, os irmãos mais aqui da igreja, se não me engano, o irmão Gilberto, né, que tinha um cargo elevado na embaixada americana, com saúde, um homem forte, com saúde, e de repente cai no seu trabalho, vão verificar tal, um problema, acho que um tumor no cérebro, né?
do nada, estava bem. E esse senhor veio de São Paulo, aqui, muitos irmãos tiveram a oportunidade de conhecê-lo, e mais, muitos irmãos tiveram a oportunidade de cuidar dele nos seus últimos dias. E uma coisa que me tocou profundamente, o pastor Roberto, acho que passou a última quinta-feira com ele, e ele falou, o pastor Roberto, eu hoje já não tenho mais diferenças com o Senhor, com Deus, como se alguém pudesse, né? E ele morreu em paz. Ou seja, tudo isso que ocorreu com ele, com esse nosso irmão, que ele partiu em paz, partiu salvo, foi para o Senhor direcioná-lo a uma salvação, que ele só iria ter essa salvação com esse encontro que ele teve com Deus. E naquela prepotência dele, que ele, desculpa, não vou julgá-lo, ele era uma pessoa prepotente, enfim, geralmente nós somos prepotentes, né? Quando está tudo bem, nós somos prepotentes. E Deus às vezes tem que talhar com a talhadeira, Ele tem que nos talhar. Então essa pessoa teve que passar por tudo isso para ter no final da sua vida o sentido da sua vida, e partiu salvo. E aí também lembro do nosso amado irmão Dr. Jorge, que estava tratando da sua tia, se não me engano, e ele falou uma frase que o pastor também repetiu aqui, que me tocou bastante. Falou para a tia dele: Deus tem o poder de te salvar-te. Ele tem poder para tudo. Mas Ele quer a sua salvação. E ela, felizmente, partiu salva. Então Deus está preocupado, irmãos, com a nossa salvação. E se Ele tiver que, com seu formão, nos trabalhar, Ele vai fazer isso. E é por isso que eu estou enfatizando bastante para, antes das coisas acontecerem, nós temos essa percepção do real sentido das nossas vidas. O sentido da nossa vida não está no nosso dinheiro, nas nossas posses, na nossa profissão, na nossa família. Não obstante isso seja muito importante, não estou dizendo que não seja. Mas eu não posso colocar o sentido da minha vida nessas coisas. Eu vou mais além. Nada do que o irmão possa produzir aqui nessa vida, por mais digno que seja, vai fazer com que sua vida tenha um sentido. Nada humano, nada que embaixo desse sol vai fazer o irmão ter uma razão de viver, dar um sentido para a vida do irmão. E as pessoas estão aí sedentas por um sentido em suas vidas. É só observarmos. Até quanto às igrejas, por que nós vemos igrejas que são verdadeiros shows? Porque as pessoas estão vazias,
buscando um sentido de vida. Mas será que estão buscando no lugar certo? E muitas vezes eu digo, irmãos, que mesmo aqui, mesmo cantando no coral, mesmo pregando, mesmo fazendo tudo certo, eu posso estar buscando o sentido da minha vida de forma equivocada. O texto de Salomão, em Eclesiastes, capítulo 1, 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. E lá diz acima, tudo que se faz debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito. Ou seja, tudo que fazemos aqui nesta terra, isso, o próprio sábio Salomão já apontava, é vaidade de vaidade. E se assentarmos tudo isso como razão da nossa vida, nós vamos nos frustrar. Irmãos, nada é nosso. O que o irmão acha? Não, isso é meu, é o meu carro, é minha conta bancária, é seu. A minha casa, a minha. Se for seu, quando morrer vai ter que levar. Ou não, senão não é. Ou estou falando alguma barbaridade aqui? Não, é meu. Mas e quando der o último suspiro? Não vai levar. Como diz, tudo o que conquistar aqui não trará sentido à sua vida. Este mundo não tem sentido. O mundo, como mundo, não tem sentido. Uma pessoa no leito da morte, vamos supor aqui, será que se você chegar lá oferecendo milhões, um carro, uma casa, teria sentido para essa pessoa? Não. Eu não gosto, aliás, eu gosto de algumas músicas que não são músicas do mundo, mas que tem uma letra que nos faça alguma coisa refletir, que diz alguma coisa também com a nossa fé. Então eu estava pensando em pessoas às vezes que estão desenganados, estão doentes, e essa dificuldade, né? E essas pessoas, geralmente, se você pergunta para uma pessoa, o que você faria? E geralmente elas falam, eu faria tudo diferente. Chegou o final da vida, eu faria tudo diferente. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, devia ter morrido de amor, e aqui morrido de amor, amado mais. E como nós somos pequenos, né, irmãos? Às vezes, pequenininha,
gastamos a nossa vida porque, ai, o fulano de tal falou isso de mim. Ore por ele, irmão. Ai, mas ele pensou isso. Problemas pequenos. Eu não amei suficientemente. Se eu pudesse voltar atrás, meu pai faleceu e quantas vezes, ou às vezes eu podia ter aproveitado mais, podia ter pegado na mão, pai, como eu te amo. Aquela pessoa que eu ofendi, que já partiu. E nós gastamos a nossa vida, gastamos um bem maior, mais precioso que Deus nos deu, com picuinhas. Perdendo a paz, desperdiçando a nossa vida. E nesse quesito, Cristo nos alerta, o nosso mestre. Efésios 5,15, eu vou ler. Efésios 5, 15 a 17. É um alerta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Irmãos, não sejamos nécios, sejamos sábios. Não percamos tempo. Irmão Ricardo, todo domingo, preciosas lições, estão dando um panorama de como as coisas estão confluindo para o seu final. E nós estamos vivendo bem esse nosso tempo? Ou lá preocupados com estragou o meu carro, Deus não me deu isso. Conheço um irmão que estava indo na igreja não é aqui, irmãos, frequentava outra igreja, e era um irmão que ele estava com uma ação onde ele ia ganhar milhões em honorários, e acabou não ganhando, e no outro dia ele já não foi mais na igreja. Será que, não estou julgando, mas é porque muitas vezes nós somos desse tipo de gente. Espero que Deus tenha misericórdia. Enfim, não estamos sendo sábios, estamos sendo nécios. Irmão, presta atenção numa coisa, sim, que me tocou bastante e me incomoda. Estamos aqui de passagem. Ou alguém acha que não? Estamos aqui de passagem. E aqui é uma história que bem sugestiva. Chega o jovem para o sábio, vê a simplicidade da casa do sábio. Mas onde estão os seus móveis? Ao que o sábio lhe responde: onde estão os seus móveis? Não, mas eu estou aqui, isso não é minha casa, estou aqui de passagem. Também não é minha casa. O sábio lhe responde: a nossa morada não é aqui.
temos que ter em mente, irmãos, nós estamos aqui de passagem. Irmãos, a minha existência, a existência de cada um aqui, ela tem uma razão. Ou alguém aqui acha que está aqui por acaso, foi um erro de Deus. Deus falou, não vou colocar o Gil lá, esse mundo aí. Cada um está aqui com um propósito, uma razão. O irmão Ricardo, da Escola Bíblica Dominical, falou a respeito das coincidências, né, irmão? Das coincidências. Deus trabalhando, colocando pessoas. Ninguém está aqui por acaso, irmão. Ninguém está aqui sem uma razão, sem um sentido. Por isso, alerta. Você sabe o sentido da sua vida? Segundo alerta do Senhor Jesus, para qual tem sido a minha motivação de vida. Por favor, Lucas 12, 15. Lucas 12, verso 15. Na minha versão. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Que aquilo que tínhamos comentado. E já na sequência, irmãos, também aproveito para ler Romanos 14, verso 8. O apóstolo Paulo, livro de Romanos 14, verso 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Quem é o autor da vida, irmãos? Quem colocou o irmão devidamente, como eu disse, ninguém está aqui por acaso, não é um acidente. O sentido da vida, irmãos, não pode estar em outro, senão no autor da vida, o Senhor. Nada tem sentido, nem a sua própria vida, se ela estiver fora, apartada do autor da vida, o Senhor. E o apóstolo Paulo descobriu isso. Por favor, Filipenses 3, verso 7. Eu vou ler do 7 ao 8. Filipenses 3, verso 7 a 8.
Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos estes valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Será que o apóstolo Paulo descobriu o sentido da vida dele? Alguém tem dúvidas? E Paulo era uma pessoa super preparada, em capacidade, em riquezas. Ele, desculpe o termo, ele estava com a vida feita. Lá no Sinédrio ele era um dos principais. O que ele falou? Tudo isso daí, as palavras dele ali, ó, final, os considero como esterco. Ele encontrou o sentido da sua vida. Aonde? Onde? O autor da vida. Aproveite e leia também Filipenses 1:21. Voltar um pouquinho, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne traz fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher, porque de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e de estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Percebem aqui, irmãos, o dilema que estava vivendo Paulo? Ele, basicamente, ele disse: eu estou aqui só por vocês, mas a minha vontade era estar com Cristo. Eu já descobri o sentido da minha vida. E eu até estava refletindo, nós descobrimos o sentido da nossa vida quando nada mais importa. Não que vivamos aqui também, deixa para lá, não é isso. Mas nada mais importa. O meu objetivo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Se me acontecer isso, não vai me atingir. Eu vivo para Cristo. Cristo dá o lustre do meu rosto. Nada mais importa. Se a pessoa gosta de mim, bem. Se não gosta de mim, eu vou orar por ela. Claro, evidentemente, sempre fazendo o melhor em tudo, fazendo o melhor e esperando o melhor. Mas quando nós temos essa percepção, nada mais importa. Paulo teve essa percepção. Ele encontrou o sentido da sua vida. Como o irmão Gilberto,
ele encontrou o sentido da sua vida. Porque se nós tivermos o sentido da nossa vida, colocarmos o sentido da nossa vida no autor da vida, até quando nos faltar o fôlego dessa nossa vida, aí sim que nossa vida criará sentido, porque vamos partir em Cristo. Não vivermos nesse mundo de angústias. Não saiu aqueles honorários que eu estava esperando. Então Deus não gosta de mim. A pessoa, não ganhei aquele carro que eu estava querendo. As coisas não estão indo como eu queria. Deus não gosta de mim. Vivemos nessa aflição, sem sentido, nesse caos. Então nós não encontramos o sentido da nossa vida. Percebem que quando uma pessoa tem um verdadeiro sentido, irmãos, ela está sempre em paz. Sempre em paz. Não é fácil. Não é fácil. Não é à toa, irmãos, que Jesus Cristo bem nos alertou. E nós pecamos por isso, porque nós nos achamos muitas coisas. Eu posso fazer isso, posso. Não, aqui eu ajo como eu acho. Não, Jesus Cristo deixou bem claro: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, e quanto ao mundo? Eu estou neste mundo. Nós vivemos, como disse lá, mas nossa morada, eu estou colocando todas as minhas fichas aqui neste mundo? Eu vou viver sempre neste mundo? E quanto a este mundo? Por favor, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Na minha versão. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso tudo vai passar. Como disse lá atrás, esse mundo é uma bela ilusão, né? Pena que as pessoas estão se deixando se contagiar por essa bela ilusão. E esquecendo-se, como o pastor Roberto sempre enfatiza aqui, de plantarmos, de investirmos aonde nós vamos morar. Não que sejamos alienados, não é isso, irmãos. Vou morrer mesmo, deixar. Não é isso. Deus não se agrada desse tipo de pensamento. Mas colocarmos a nossa verdadeira razão de viver, acharmos o verdadeiro objetivo no autor da nossa vida. Irmãos, com esta mensagem, eu gostaria que houvesse uma reflexão a partir de mim. Deus é o real sentido da vida.
Ele é o autor da vida. O irmão reconhece o Senhor na sua vida, em cada trilhar, em cada passo, o irmão consegue reconhecer o Senhor na sua vida. Porque sem Cristo, irmãos, nada podemos fazer. E gostaria que essa mensagem servisse para uma reflexão e uma mudança de atitude a partir disso. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Eternamente. Amém. Porque se o sentido da sua vida não estiver no autor da vida, irmãos, a sua vida não terá sentido nenhum. E é a pior coisa, né? Chegarmos a um aeroporto e não sabermos para onde vamos. Eu estou indo. Não, o verdadeiro cristão sabe aonde vai parar. Não por nós, mas por ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que ele nos instrua a termos realmente isso em mente, o verdadeiro sentido da vida. Porque se tivermos com ele, mesmo lá no final da nossa vida, ele vai nos trazer ao sentido, como, repito, nosso irmão Gilberto. E muitas vezes Deus vai nos talhar, vai nos ter que nos machucar para nós entendermos isso. E graças a Deus, porque, como parafraseando o nosso amado irmão Dr. Jorge, Deus pode tudo, pode nos curar, pode nos deixar isso, aquilo, da forma, porque Ele é Deus, nós somos servos, mas Ele está mais preocupado com a nossa salvação, onde passaremos a eternidade, com o autor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Pai. Que as Tuas palavras aqui, Senhor, não sejam palavras de um homem, Senhor, mas que esse homem possa ter sido usado por Ti, pois nada tem valor, Senhor, que não venha de Ti, Senhor. Ajude, Senhor, a mim, ajude nossos irmãos todos aqui, Pai, a termos um verdadeiro sentido em nossas vidas. E que esse sentido, Pai, nos leve a Ti, Senhor, para Te honrarmos a cada segundo das nossas vidas, Pai. Fica com os meus irmãos, fica conosco nesta tarde, Senhor, dando momentos, Pai, em família, momentos de fortalecimento, momentos em que o Senhor seja honrado, Pai. Fica conosco, Pai.
esta humilde oração que eu faço, em nome e por amor ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.